legislação extravagante, Lei 13.869 de 2019, disposições gerais dos sujeitos do crime, da ação penal, artigos 1º a 3º. Pois bem, agora vamos começar então o estudo específico, né, dos dispositivos que integram aí a Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Lei essa que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2020, ok? Peço então para você, para me acompanhar junto à tela e vamos lá, vamos ao nosso trabalho, ok? Olha lá, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, olha que interessante, servidor ou não que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então veja, quando a lei, no seu artigo 1º, deixa claro que pune o agente público, ela se utiliza de um contexto, digamos assim, de um conceito, melhor dizendo, amplo. Agente público aqui pode ser servidor ou não. Significa dizer, que, a título de ilustração, que um mesário, né, que foi convocado no dia das eleições, naquele momento que está exercendo a função, pode ser considerado agente público e, eventualmente, pode, então, ser enquadrado nos dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade. Um jurado que esteja exercendo a função, né, durante uma sessão de julgamento do júri, também pode ser concebido aí como agente público para fins de enquadramento junto à Lei de Abuso de Autoridade, caso cometa qualquer das infrações que esteja, né, prevista aí no corpo dessa legislação. Não somente, né, magistrados, integrantes do Ministério Público, dos tribunais, ministros, né, enfim, desembargadores, como veremos daqui a pouco, mas também estagiários, né, pessoas que estejam exercendo determinadas funções, né, num contexto amplo, como agente público. Aliás, o conceito foi extraído, né, da lei de improbidade. Nós veremos daqui a pouquinho o conceito que a própria lei, né, de abuso de autoridade nos traz para, digamos assim, definir o que se deve entender por agente público, foi trazido lá da lei de improbidade administrativa, ok? Voltando lá para o nosso slide, olha só. Então, qualquer agente público pode praticar abuso de autoridade, mesmo que no momento em que praticar o delito ainda não esteja exercendo a função, né? Ou seja, vamos imaginar, a título de ilustração, né, um policial que queira entrar numa boate, queira entrar numa casa de festas, né? E não na condição de policial, mas que quer então fazer um carteiraço, né? Ele não está exercendo a função, mas ele então procura abusar desse aspecto e aí, claro, se essa situação ocorrer, ele poderá ser enquadrado aqui dentro dos tipos penais que definem aí a Lei de Abuso de Autoridade, tá? Continuando, toda função pública, né, toda função pública é atribuída e delimitada por uma norma legal, claro, dentro de um contexto aí do direito administrativo. Essa atribuição e delimitação funcional configuram a competência do órgão, do cargo e do agente, ou seja, a natureza da função e o limite de poder para o seu desempenho. Daí porque, quando o agente ultrapassa esse limite, atua com abuso ou excesso de poder. E esses poderes administrativos, né, eles são conferidos, são trazidos para os agentes públicos em decorrência do princípio da supremacia do interesse público, né, que parte-se da premissa que o interesse público deve preponderar sobre o interesse do particular. A coletividade, naturalmente, deve prevalecer, o interesse da coletividade deve prevalecer sobre o interesse, né, dos particulares. Muito bem. Agora, esses poderes que são conferidos aos agentes públicos, eles encontram limitações, né? Eles encontram limitações na medida das necessidades, né, para que essas demandas públicas sejam atendidas, né? Os agentes públicos, eles não podem atuar de forma desmedida, de forma absolutamente ilimitada. Eles têm que se pautar pela lei. E a lei, então, confere qual é o limite do seu poder, da sua atribuição. Continuando. Se o agente público desempenhar sua função desrespeitando direitos e garantias fundamentais, haverá abuso de poder. Aliás, nós já vimos que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 34, a linha A, já permite, né, nós vimos há pouco, ela permite, então, que
o abuso seja então coibido. Mas o abuso de poder ele pode se dar pelo excesso de poder ou pelo desvio de poder. O excesso ocorre quando o agente atua fora dos limites de sua competência, ou seja, ele pratica um ato que não está dentro da sua esfera de atribuição. Ele faz algo absolutamente fora, né, da sua capacidade funcional. E já, por outro lado, a situação do desvio de poder significa dizer que ele está sim agindo dentro da sua competência, porém dentro de um contexto, dentro de uma finalidade que não é adequada, né? Ou seja, ele tem a competência, mas a finalidade do ato não é a adequada, né, para a qual ele deveria desempenhar as suas funções. Aí então nós teremos o abuso de poder, ok? E olha só o que nos informa o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º é extremamente importante. A imensa maioria dos estudiosos nos esclarece que esse parágrafo 1º ele pode até, de certa maneira, matar, entre aspas, a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque esse parágrafo 1º ele traz o que se chama de elemento subjetivo do tipo. É o que a doutrina, os estudiosos mais modernos chamam. Ou, para os estudiosos mais antigos, é o chamado dolo específico. Ele traz o quê? Ele procura trazer bem claro que os crimes, né, de abuso de autoridade, eles somente ocorrerão quando forem praticados no contexto trazido aqui pelo parágrafo 1º. Então, para que nós tenhamos efetivamente a caracterização de um crime de abuso de autoridade, é necessário que o comportamento do agente esteja permeado por uma dessas situações que eu vou ler para você. Acompanha comigo, por favor. Parágrafo 1º desse artigo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica, olha só, com a intenção específica, com o objetivo específico de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou ainda o sujeito pratica aquela conduta por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, veja só, a lei de abuso de autoridade, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, deixa claro que só teremos a caracterização do crime de abuso de autoridade quando o agente público agir motivado por uma dessas situações aqui. Repetindo, acompanha comigo. Quando o agente atua com o objetivo de prejudicar outrem, olha lá, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, ainda pratica aquelas condutas por mero capricho ou ainda por satisfação pessoal. Então são 5 situações elencadas na lei. Uma delas deve estar, né, digamos assim, por trás do comportamento praticado pelo agente público para que esse comportamento, que uma vez se encaixe num dos tipos penais previstos na lei, para que esse comportamento possa ser caracterizado, concebido, né, como um crime de abuso de autoridade. Ok? Então veja só, no próximo slide eu coloco para você exatamente essa informação. Eu reforço, olha, todas as infrações previstas nessa lei são dolosas. Não existe crime culposo na lei de abuso de autoridade. Porém, para a sua caracterização, exige-se um elemento subjetivo especial, ou seja, exige-se um especial fim de agir. Isto é, um agir animado, direcionado, motivado com a intenção de. Em outras palavras, quando o agente público pratica qualquer das condutas previstas nessa lei, ele tem que praticá-la com a intenção de, repito, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ainda agir por mero capricho ou ainda por satisfação pessoal. Capricho, o que vem a ser? Nada mais é que uma vontade desprovida de qualquer razão maior, de qualquer razão anterior, né? De qualquer lógica. Capricho é uma coisa que não tem lógica, que não tem, né, uma objetividade. O capricho é uma vontade que muitas vezes até pode ser passageira, né? E a satisfação pessoal, ou seja, o sujeito pratica aquele comportamento para agradar um interesse dele, um interesse subjetivo. Então veja só, para que tenhamos um crime efetivamente de abuso de autoridade, não basta que o sujeito pratique o comportamento previsto na lei. É necessário que ele pratique com este plano de fundo, com uma dessas situações, com um desses objetivos, né? Senão, não haverá crime de abuso de autoridade. E mais, veja só,
os magistrados, né, acabaram, de certa forma, fazendo um lobby, e está dentro de um contexto de normalidade isso, para que não ficassem reféns da lei. Em que sentido? No sentido de que as suas interpretações, porque o direito é feito de interpretação, e nem poderia ser diferente, né? Até porque se fosse diferente, teríamos robôs e não precisaríamos de seres humanos para interpretar cada situação que ocorre e que chega, né, que ocorre no dia a dia. Então os magistrados acabaram, né, de certa forma, digamos assim, influindo para que o parágrafo 2º desse dispositivo fosse incluído na lei. Esse parágrafo 2º se refere à interpretação, ou seja, a interpretação, né, de um operador do direito, mesmo que ela seja diferente da interpretação de outros operadores do direito, não vai necessariamente caracterizar um crime de abuso de autoridade, a não ser que ela seja uma interpretação absolutamente, né, desprovida de qualquer lógica. Aí é diferente. Mas a interpretação, né, diversa da interpretação de outros operadores do direito, essa interpretação diversa por si só não vai caracterizar crime de abuso de autoridade. É o chamado crime de hermenêutica. Olha só, acompanha comigo esse parágrafo 2º. Olha aqui, está bem aqui, ó. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. É o que se chama de crime de hermenêutica, né? Quem trouxe isso há muito tempo foi o nosso saudoso Rui Barbosa. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê no dia a dia, né, até nos telejornais, a gente vê, fulano foi detido na Operação X, juiz de primeira instância decretou a prisão. Aí fulano, uma vez detido, acaba, através dos seus advogados, ingressando com um pedido em segunda instância e o magistrado de segunda instância determina a soltura, né? Aí, de repente, você fica na dúvida. Peraí, como é que o juiz de primeira instância determina a prisão e, para a mesma situação, o juiz de segunda instância determina a soltura? Porque as interpretações são diferentes, porque as experiências no dia a dia do foro são diferentes. Então, esse dispositivo, né, esse parágrafo 2º do artigo 1º da lei, traz exatamente ilustra exatamente isso, que os juízes não poderão ficar reféns, né, da lei de abuso de autoridade, caso a sua interpretação seja diferente, tanto em relação a fatos como em relação a normas, né, uma vez que o direito é feito de interpretação. Voltando lá para o nosso slide, olha só. Os operadores do direito usualmente se veem obrigados a interpretar leis e atos normativos, bem como a fazer a apreciação de fatos e provas. Por isso, o parágrafo 2º desse artigo 1º deixa claro que a lei de abuso de autoridade não trata de crimes de hermenêutica, né? Então, olha, crimes de hermenêutica, divergências na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Então, o dispositivo encontra-se voltado a impedir a ocorrência do chamado crime de hermenêutica, expressão cunhada, trazida por Rui Barbosa e que ocorre quando o operador do direito, em especial o magistrado, porque ele que dá normalmente a última palavra nos autos, é responsabilizado criminalmente pelo fato de sua interpretação ter sido considerada errada pelo tribunal revisor. Porém, tratando-se de ordem manifestamente ilegal, olha só, manifestamente ilegal, não caberá a título de argumentação defensiva valer-se do crime de hermenêutica. Ou seja, se ficar claro, no caso concreto, que houve uma ordem manifestamente ilegal, absolutamente contrária aos ditames do direito, né, que foge completamente da lógica, aí é diferente. Agora, se houver aí alguma base, né, de logicidade na interpretação do magistrado, então ele não pode ser punido por esse aspecto. Voltando aqui para o nosso slide. De acordo com renomados estudiosos, olha aqui, do direito, esse parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade tem natureza jurídica de excludente de fato típico. Isso é importante também. Isto poderá ser objeto de questionamento junto a concursos. Qual é a natureza jurídica do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, da Lei 13.869 de 2019? Trata-se de excludente de fato típico, né? Por quê? Porque se entende que não há dolo, uma vez que o magistrado interprete fatos ou normas de maneira diferenciada de outros colegas da sua própria profissão. Enfim, então, a natureza jurídica, essa é uma posição que tem tomado corpo, né, por parte dos estudiosos.
Existem outros estudiosos, de forma majoritária, que têm um pensamento diferenciado. Se trata de causa de exclusão de ilicitude. Não é o que a maioria dos estudiosos tem entendido. A maioria entende que se trata de exclusão de fato típico. Não há que se falar em fato típico quando ocorre uma interpretação diferenciada de um magistrado em relação a outro no que se refere a um mesmo fato. Tá bem? Então tome cuidado, fique ligado nesse aspecto, porque você não vai ser pego, né, de surpresa. Agora vamos falar sobre os sujeitos do crime. Olha lá, o artigo 2º, ele se dedica de maneira exaustiva ao, inclusive até trazendo um rol exemplificativo sobre os sujeitos, né, principalmente no caso, os sujeitos ativos, né, do crime de abuso de autoridade. Acompanha comigo, olha só. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, olha só. Eu sei que fica feio aqui, mas o objetivo é destacar para você, servidor ou não. Então, por isso que eu disse para você, o jurado pode ser, eventualmente, um sujeito ativo de crime de abuso de autoridade, né? O mesário, no dia lá das eleições, né? Pode ser também. Até o próprio estagiário, eventualmente, pode ser, né, autor de crime de abuso de autoridade. Mas voltando, é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, de fundação, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, olha só, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, ou seja, que exerce mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, o caput é a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Então, voltando àquela informação que nós já havíamos, né, pontuado, o conceito aqui de sujeito ativo, né, sujeito ativo dos crimes na lei de abuso de autoridade é um conceito bastante vasto, bastante amplo. E esse conceito foi basicamente trazido da lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 1992. Por isso eu disse a você que não é necessário que o agente tenha um vínculo, né? A lei textualmente diz isso, não é necessário que o agente tenha um vínculo com a administração pública para que seja considerado aí autor de uma infração prevista na lei de abuso de autoridade. Não é nem necessário que ele esteja recebendo alguma remuneração, ele pode estar trabalhando de forma gratuita, né? Então veja só, acompanhando lá comigo. A lei de abuso de autoridade para conceituar agente público se serviu do disposto na lei de improbidade administrativa. Referida lei conceitua agente público como todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce o quê? Mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, trata-se de um gênero que abrange inúmeras espécies. Então, é importante observar que, nesse primeiro momento, que agentes públicos aposentados não praticam abuso de autoridade. Por quê? Porque se entende que o agente público aposentado já não ostenta mais, já não possui mais vínculo com a administração pública. Então, o agente público aposentado não pode ser responsabilizado dentro dos estreitos limites aqui da lei de abuso de autoridade, tá? Porém, olha só,
Olha aqui, importante lembrar que o caput do artigo 1º dessa lei deixa claro que o agente público pode ser servidor público ou não. E para a prática do crime de abuso de autoridade é desnecessário que o sujeito esteja no exercício de suas funções, bastando que ele abuse do poder a ele conferido a pretexto de exercer essas funções. É aquele exemplo que eu trouxe para você, né, do carteiraço. Então, o sujeito vai lá, é policial, quer entrar gratuitamente lá num show, numa festa, enfim, e acaba então tentando aí dar um carteiraço. Então ele se utiliza, naquele momento ele não é policial, mas ele se utiliza da função, né, para obter aí uma, entre aspas, vantagem indevida. Então ele pratica aí o crime de abuso de autoridade, ok? Continuando lá o nosso material, olha, assim agente público em sentido amplo, e este é o alcance da lei, vem a ser todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, que exerce funções públicas no sentido amplo da expressão, abrangendo assim qualquer atividade de caráter público. Inclusive, olha só, particulares em colaboração, né? Que vem a ser o quê? Aquele que colabora com o Estado exercendo função pública, mas que, porém, não perde a condição de particular. Este também é alcançado pela lei de abuso de autoridade, né? E aí quem pode ser? Podem ser aqueles os requisitados. Por exemplo, os que são convocados para trabalhar. O requisitado, ele é convocado, ou seja, ó, você recebe uma convocação, tem que vir. Só não virá se houver uma motivação muito importante. Nesse contexto estão aí, por exemplo, os jurados, os mesários, né, da Justiça Eleitoral e tudo mais. Ainda tem os voluntários, aqueles que vão voluntariamente prestar algum serviço público, né? Uma vez que o sujeito se presta, né, a exercer uma função pública, mesmo que voluntariamente, ele também deverá exercer essa função dentro de todo, né, o padrão, dentro de todo o respeito que a lei exige, né, e vai ter que se enquadrar adequadamente. Se não o fizer, estará sujeito aí, dependendo de como agir, a responder de acordo com a lei de abuso de autoridade. Ainda, aqueles que exercem delegações de função, né, como é o caso daqueles que realizam aí serviços notariais, né? O sujeito, ele presta um concurso e acaba então sendo aí nomeado para exercer um serviço notarial. Ele também, nesse contexto, caso venha a praticar alguma das infrações, qualquer, melhor dizendo, das infrações previstas aqui na lei, desde que motivado por uma daquelas situações que nós vimos, né, daquelas 5 hipóteses que nós vimos, né, que estão ali no parágrafo do artigo 1º, então ele também poderá responder por abuso de autoridade, ok? Muito bem. Continuando, olha só. Deixa eu esclarecer para você que tem um aspecto interessante. Considerando a proibição da utilização da analogia em malum partem, ou seja, temos o princípio, né, da reserva legal em direito penal, né? Nullum crime, nulla pena sine lege. Nullum crime, nulla pena sine lege. Não há crime, não há pena sem lei que os defina. Então, parte da seguinte premissa. Eu só posso punir alguém se a punição estiver prevista na lei, se houver uma lei específica nesse sentido, né? Por outro lado, a analogia eu só posso utilizar para favorecer o réu, a chamada analogia in bonum partem. Então eu não tenho uma lei para favorecer o agente, mas eu tenho uma lei que se aproxima de maneira muito clara da hipótese em que o agente está envolvido. E essa lei, ela pode então ser utilizada para favorecer o agente, eu posso utilizá-la. Agora, eu não posso utilizar uma lei que prejudica o agente. Por quê? Porque eu tenho uma proibição da chamada analogia in malum partem. Voltando agora aqui para a lei de abuso de autoridade. Considerando a proibição da utilização da analogia in malum partem, não se admite que tutores, curadores, inventariantes judiciais, administradores judiciais, depositários judiciários, diretores de sindicatos ou quaisquer outros que exerçam chamados munus públicos possam, eu peço a você que arrume aqui, ó, possam ser sujeitos ativos isolados dos crimes de abuso de autoridade. Então, olha só, peço a você que retifique aqui. Essas pessoas, ou seja, tutores, curadores, inventariantes judiciais, administradores judiciais, depositários judiciários, diretores de sindicatos ou qualquer outros que exerçam munus públicos não podem ser sujeitos ativos isolados, tá, de crimes de abuso de autoridade, salvo naquelas hipóteses de concurso de agentes, ou seja, um desses aqui, uma dessas pessoas, juntamente com um agente público, praticam um dos delitos previstos na lei de abuso de autoridade. Aí tudo bem. Agora, essas pessoas, se praticarem uma das infrações previstas aqui na lei, e essas pessoas agirem isoladamente,
não poderão ser enquadradas na lei de abuso de autoridade, porque elas não podem ser consideradas aqui autoridades para fins penais, uma vez que não se permite a chamada analogia in malam partem. Só peço a você que, por favor, preste bem atenção ali no texto, tá? E, por favor, risque aqui, desconsidere, né, esse miolinho aqui, para que a frase tenha o seu correto sentido. Tá bem? Ok? E aí, nós já vimos em relação à parte da competência, né? Nós falamos ali no início sobre a competência da Justiça Estadual, competência da Justiça Federal também. Bom, continuando aqui sobre a ação penal. O artigo 3º versa sobre a ação penal. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Vários aí estudiosos criticam muito esse dispositivo pelo seguinte, porque quando a lei nada menciona, significa dizer que os delitos serão apurados através de ações penais públicas. Então, se a lei nada mencionasse, né, teríamos a mesma informação. Ou seja, os crimes aqui serão apurados através de ações penais públicas. Quem é o titular de uma ação penal pública? O Ministério Público. E o restante do dispositivo também acaba sendo desnecessário, porque o restante do dispositivo faz menção ao quê? A ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, quando o Ministério Público injustificadamente, né, deixar de propor a ação penal pública, o particular poderá ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, a ação penal privada substitutiva da ação penal pública que deveria ter sido proposta e não o foi. Mas vejamos aí a redação do dispositivo. Olha lá. Voltando ao caput, né? Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Muito bem. Olha lá. Nós já mencionei para você, que de acordo com o texto legal, quem deve, né, promover a ação penal é o Ministério Público. Aliás, o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, deixa claro que compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública, ok? Muito bem. O artigo 46 do Código de Processo Penal estabelece os prazos para que o Ministério Público ingresse com a ação, ou melhor, ofereça a denúncia, né? 5 dias estando o indiciado preso e 15 dias estando o indiciado solto. Caso o Ministério Público não cumpra injustificadamente estes prazos, e mais, caso o Ministério Público não requisite maiores diligências por parte da autoridade policial, caso o Ministério Público não determine, né, o arquivamento, e importante, agora nos termos do artigo 28A do Código de Processo Penal, com base na lei, né, no pacote anticrime, agora o Ministério Público ele não requer mais ao juiz a homologação do seu pedido de arquivamento. Agora o Ministério Público faz o pedido de arquivamento e ele encaminha esse pedido ao seu superior hierárquico, né? Não encaminha mais ao magistrado. E quando ele faz esse pedido de arquivamento, ele encaminha a cópia para a vítima, para o próprio ofensor, né? A própria pessoa objeto do inquérito. Mas enfim, voltando. Caso o Ministério Público não ofereça denúncia, não requisite novas diligências, não decline de sua competência, ou ainda não determine o arquivamento, né, do inquérito policial, então, aí sim, na sua absoluta inércia injustificada, caberá ao ofendido, né, ingressar com ação penal privada subsidiária da pública, contratando um advogado, e o mesmo terá o prazo de 6 meses, é um prazo de natureza decadencial, contado esse prazo, que terá início esse prazo a partir do momento que finalizar o prazo do Ministério Público, ok?
E aí nós temos a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E nesta ação penal privada, uma vez proposta, o Ministério Público atuará como fiscal da lei. É o chamado custos legis. E caso o autor da ação, que é o ofendido, eventualmente não agir com o desvelo, com a atenção, com o cuidado necessário, o Ministério Público reassumirá a titularidade da ação. Porque, na verdade, o delito é originariamente de natureza pública. O fato deve ser apurado através de uma ação penal de natureza pública. Porém, caso o Ministério Público, repetindo aqui, de forma injustificada deixe de agir, a lei confere ao ofendido o direito, né, de não ficar à mercê do Ministério Público, de tomar alguma providência. E essa providência chama-se a propositura de uma ação penal privada subsidiária. Ok? Muito bem? Então essas informações estão aí para você, né, no nosso slide. Inclusive aqui a redação nova do artigo 28 do CPP, conforme a lei denominada de pacote anticrime, né? 13.964 de 2019, tá? Todas as informações que eu trouxe para você aqui, que eu acabei de mencionar, estão exatamente aqui, né, nos nossos slides, ok? E aí eu trouxe para você um julgado, né, do ministro Rogério Cruz, lá do STJ, final de 2018, deixando claro que a ação penal privada subsidiária da pública só é possível quando o órgão ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Ou seja, desidioso quando ele injustificadamente deixar de tomar a sua atitude. Ok? E aí nós terminamos, né, esse primeiro bloco aí, analisando os artigos 1º a 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Na sequência, nós vamos continuar a análise dos demais dispositivos. Tá bem? Até mais!